Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o nosso segundo vídeo. Já vou antecipar o nosso tema, até para que você que esteja nessa situação tenha a oportunidade de pegar super dicas e informações que vão lhe ajudar e muito. Bom, hoje o nosso tema será empréstimos pessoais e empréstimos consignados. Nós temos hoje um número expressivo de pessoas em nosso país inscritas em órgãos de proteção ao crédito e uma outra boa parcela de pessoas não inscritas em órgãos de proteção ao crédito, mas que estão rolando dívidas pessoais, sobretudo junto a instituições financeiras. O propósito deste vídeo é trazer informações não só no aspecto da perícia contábil, no que ela pode lhe auxiliar, como também algumas legislações e súmulas do Supremo Tribunal de Justiça que protegem você, consumidor, de abusividades. Bom, gente, eu gostaria de também colocar que, para quem assistir o vídeo, por mais que a gente tente torná-lo leve, mais superficial, é um tema espinhoso, é um tema que ninguém gosta de falar, a bem da verdade, que é falar sobre dívidas, sobre problemas com os bancos. Eu vou tentar traduzir da forma mais didática possível e também vou ofertar a quem assistir o vídeo até o final, até porque se faz necessário você ouvir na íntegra para você poder compreender a nossa proposta, a nossa orientação, tá? Nós vamos dar um presente a você que assistir o nosso vídeo até o final. No final, é lógico que eu vou revelar o presente e garanto que você vai gostar do nosso presente, tá? Bom, gente, vamos lá. O Brasil, infelizmente, ele vive nos últimos 15 anos um aumento do volume de empréstimos bancários concedidos a pessoas físicas, nas mais diversas modalidades, desde o crédito direto ao consumidor, que são os financiamentos de veículos, de imóveis. Lá nós tivemos um boom imobiliário no final da década de 2010, do ano de 2000, início de 2010, tá? Até meados de 2014. As pessoas, dentro desse boom, acabaram adquirindo muitos imóveis financiados ou diretamente com a construtora ou com as instituições financeiras. Hoje nós não vamos falar sobre essa modalidade, tá? Nós vamos falar sobre empréstimos pessoais. E no campo de empréstimos pessoais, tá, nós temos um universo impressionante de pessoas que começaram com um pequeno empréstimo para, de repente, fazer uma reforma da casa ou para comprar algum bem durável, um eletrodoméstico, um televisor novo, uma geladeira. E por questão de não ter uma disciplina financeira, acabaram renegociando essas dívidas, contraindo outras dívidas e transformando isso no que a gente chama popularmente de bola de neve. Bom, o primeiro ponto, e aí vai a primeira súmula extremamente importante, tá? Que vai aparecer aqui no vídeo, é a súmula 286 do STJ. Eu não vou ler para a gente até ganhar tempo no vídeo, você vai ler, você vai interpretar direitinho o que ela saneia do ponto de vista pacifica no Poder Judiciário e permite a você, consumidor de dinheiro, tá? O consumo existe também na relação bancária, tá? Você, consumidor de dinheiro do banco, se proteger sobre a questão das renegociações. Com relação aos empréstimos pessoais, tá? Nós temos a súmula 286 que está aqui no vídeo para vocês mesmo vão conseguir interpretar o que essa súmula está pacificando nos tribunais. E isso é um instrumento de garantia para você que se enrolou, acabou fazendo uma infinidade de empréstimos. Você vai no gerente do banco, o gerente fala assim: não, peraí que eu vou resolver a tua situação, nós vamos fazer o que eles chamam de reorganização financeira, uso até outras terminologias, mas enfim, eles juntam um pacote, empréstimo pessoal, o cartão de crédito, o financiamento do veículo, junta tudo, soma tudo e reparcela isso. Isso é extremamente prejudicial a você, cliente bancário. E explico por quê. Quando se junta todo esse pacote,
Ali você tem um montante. E montante para o conceito financeiro é principal e juros, ok? E ao recalcular os juros futuros daquele momento da renegociação, estão sendo colocados juros sobre juros. Isso tem um efeito exponencial, uma progressão geométrica, e portanto isso é extremamente prejudicial para você. Então a súmula 286 do STJ veio justamente para pacificar esse tema e saber que o fato de você ter renegociado não impede você de buscar o fio do novelo lá de trás e ver se ajusta a cobrança que o banco está realizando. Normalmente nós não encontramos isso, encontramos abusividades. Um segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês rapidamente, tá? Muita gente se pergunta, mas Eduardo, o banco não sempre ganha? Não. Normalmente o banco perde e o consumidor ganha no judiciário desde que bem assistido. Por que existe essa informação que é colocada por muitos, até inclusive colegas, advogados, contadores e tal? Primeiro que são pessoas às vezes não tão especializadas na área do direito bancário. Segundo, ou então porque ingressaram com peças com vícios, peças com defeito técnico. A petição inicial, com os pedidos do advogado, não está em harmonia com o laudo do perito contábil. O juiz conhece, o juiz já tem um preconceito em relação a ações revisionais. Se ela não estiver em perfeita harmonia, os pedidos serem claros, fundamentados tanto tecnicamente quanto do ponto de vista jurídico, por isso que é um trabalho de equipe, advogado e perito, tá? Ambos têm que ter especialização na área do direito bancário, você não vai lograr o sucesso almejado. Tá? Bom, a pergunta que também me faz é se a lei está a favor dos bancos. Não, existem uma infinidade de súmulas, tá, que protege o consumidor bancário de abusividades dos bancos. Uma outra questão que também o pessoal vem fazendo para a gente eu tenho medo de acionar o banco e nunca mais conseguir outro empréstimo. Gente, isso é uma falácia, isso não é verdade. Você pode até sofrer uma restrição interna naquela instituição bancária. Você não vai sofrer restrição em outras instituições financeiras. O importante é você nunca deixar ser negativado. O importante é você ser prevento, ou seja, você ingressar com uma ação revisional, mantendo seus pagamentos em dia, e assim que você obter uma tutela antecipada, quer seja em sede de primeiro grau ou em sede de agravo, tá? Você passa a consignar em juízo os valores incontroversos apontados no laudo pericial contábil, ok? Então isso é muito importante que você tenha em mente. Você tem que sair à frente do banco, aí o banco não pode negativar seu nome, não pode retirar você do cadastro positivo, ele pode até diminuir o teu score dentro daquela instituição, mas não pode comunicar a outras instituições essa situação. Se ele fizer, ele está sujeito a uma ação de indenização. Tá? É uma briga como todas as outras, tá? Mas você tem que sair na frente. Se você entende que você está sofrendo abusividade da instituição, peça para um perito qualificado na área, tá? Verificar o seu contrato e verificar se de fato existe abusividade ou não. Esse é o primeiro passo. Bom, dando continuidade, tem gente que fala assim, eu prefiro deixar caducar. É terrível isso, porque além de você ser negativado, você vai ficar lá com seu nome restrito nos órgãos de crédito durante 5 anos, isso não impede do banco continuar cobrando você pelo resto da vida. Existem prazos junto ao Banco Central, onde esse título tem que ser repassado que para empresas de cobrança, que a gente costuma chamar são os abutres do mercado, e que vão ficar perturbando a sua vida e criando uma série de problemas. Então, a minha orientação a todos os meus clientes que eu sempre passo, seja prevento, ingresse com a ação e exija o seu direito, tá? Desde que tenha a fundamentação técnica lastreada por um laudo assinado por um perito contábil, de forma tal você poder resgatar esse direito e pagar o que é justo. Ninguém pode questionar o fato de você querer saber se o que está sendo cobrado pelo banco está correto ou não, ok? Eu gostaria de dar um primeiro alerta a todos, muito cuidado com propagandas que infelizmente circulam aí na mídia, pare de pagar juros abusivos, evite a busca e apreensão do seu veículo. Eu não posso aqui generalizar, mas na grande maioria
estão por trás empresas que não estão interessadas de fato em proteger de uma maneira séria e responsável os direitos do consumidor, ok? Procure profissionais que atuem diretamente no Poder Judiciário. O advogado, pela matéria de direito, pela parte jurídica, e um perito contábil que vai cuidar da parte técnica científica, da parte dos cálculos, da parte do que é controverso, do que é incontroverso. O perito cuida da matéria de fato, o advogado cuida da matéria de direito, ambos especializados em direito bancário para que você possa ter sucesso. Ok, gente? Não existe nada fácil, isso eu quero colocar para vocês. Sempre isso é uma luta, é uma dificuldade, não existe batalha fácil. Então, essa é a questão que a gente tem que registrar aqui. O bom é que eu posso assegurar que a gente, ao longo de toda a nossa história, a gente tem resolvido problemas de pessoas tanto super endividadas, sem aquela noção do que ela está se comprometendo financeiramente, tá? Bom, gente, eu gostaria de explicar para vocês o que acontece nos empréstimos pessoais. Primeiro ponto, nós vamos falar uma diferença entre juros abusivos e anatocismo, tá? Eu prometi que eu não ia usar termos técnicos, mas eu vou explicar o que é o anatocismo. É o juros sobre juros, é os juros capitalizados. E isso tem um efeito muito mais nefasto do que o próprio juros abusivo. E juros abusivo, tá, tem exceções, tem algumas regrinhas que tem que ser respeitadas, ok? Senão o juiz não vai revisar o seu contrato. Então, mas existe, Eduardo, juros? Existe, em algumas situações pontuais. A gente encontra muito mais o anatocismo, a ocorrência do anatocismo, do que os juros abusivos nos contratos. Por isso que a pré-análise é importante, até para que você não ingresse numa aventura jurídica. É importante que o advogado seja honesto com você, fale sobre honorários de sucumbência, sobre as custas processuais e tudo mais, para que você faça uma ação devidamente fundamentada e possa buscar o seu direito legítimo, ok? Bom, juros abusivos. O que é juros abusivo perante a ótica do judiciário? Existe uma taxa média que é divulgada pelo Banco Central do Brasil. Está na internet, basta você consultar os instrumentos de pesquisa aí, Google e Yahoo. Você vai encontrar essa tabela por período, por modalidade de empréstimo e por instituição financeira. Filtrada a pesquisa, você vai encontrar a taxa média que deveria ter sido praticada no seu contrato. Se a taxa do seu contrato estiver 1,5 vezes superior à do Banco Central, 1,5 vezes para cima, você tem um juros abusivo. Se não, não é juros abusivo. Ok? Os bancos têm liberdade de praticar a taxa de acordo com o score do cliente, de acordo com o perfil do cliente. Uma coisa que às vezes a gente escuta, não, que os juros não podem passar de 1%. Gente, isso não existe para a instituição financeira. As instituições financeiras têm a liberdade de praticar a taxa de juros que bem entendem. Porém, há essa restrição em relação à taxa média do Banco Central. Então, juros abusivos é quando o banco pratica uma taxa 1,5 vezes acima da taxa média do Banco Central divulgado por essa entidade, ok? Um outro fenômeno é o anatocismo, juros sobre juros, juros capitalizados, que ele é muito mais nefasto, ele causa um impacto absurdo no saldo devedor e no valor das parcelas. Tá? Você paga e não vê aquele saldo devedor recuar, diminuir, você fala, poxa, estou pagando isso há quanto tempo, não consigo quitar esse contrato. E nós, através do nosso trabalho, nós afastamos esse anatocismo. É verdade que existe uma questão ainda muito controversa nos tribunais em relação à legalidade ou não da capitalização mensal de juros. Nós temos todo um acervo de súmulas, jurisprudências que a gente procura orientar o juiz no sentido de que existe um efeito extremamente prejudicial e deve ser afastado. Então, esse é o ponto principal que eu gostaria de falar, que é a nossa espinha dorsal, juros abusivos e anatocismo, são os pontos. Existem outras questões que também são abordadas, que é, por exemplo, a questão da cumulatividade de encargos moratórios. Quando você atrasa uma parcela, os caras te cobram comissão de permanência, juros moratórios e multa de 2% pelo CDC. Isso é abusivo. Súmulas 30 e súmula 472. Também vocês vão ver aí na tela, tá? Do lado, elas proíbem veto. Existe também a resolução do Banco Central 1129, vocês vão olhar aí também do lado da tela, que também determina as regras com que os bancos têm que respeitar. E eles normalmente
regularmente não respeitam. Os bancos, eles apostam no famoso ditado, se colar, colou. Como hoje é menos de 3% das pessoas que consomem produtos bancários recorrem ao Poder Judiciário, eles sabem disso e para eles é um bom negócio saber que 97% vai pagar do jeito que eles estão cobrando e ponto final. Tá? Então, quando as pessoas não tiverem consciência dos seus direitos e buscarem os seus direitos no Judiciário, essa situação infelizmente vai permanecer. Ok, pessoal? Bom, eu gostaria agora de completar, tá? Acho que eu tentei, no menor espaço de tempo, a apresentar para vocês a estrutura básica, que é acumulatividade, encargos moratórios, juros abusivos, anatocismo, que são recorrentes. De cada 10 contratos que chegam para nós, 9 a gente encontra esse tipo de anomalia. E justifica a elaboração de um laudo e justifica o ingresso de uma ação revisional para que você possa, sobretudo nesse momento, reduzir as suas dívidas. Então, vai a minha sugestão. Aproveite a quarentena, revise essas dívidas bancárias que você tem, tá? Reanalise que é um momento muito oportuno. A gente tem que pegar esse momento para refletir. Poxa, naquela loucura do dia a dia, a gente nem tem tempo. Vai assim no contrato, no banco precisa do dinheiro para pagar o compromisso amanhã, etc. E você não vê que você está numa bola de neve. Então aproveite esse momento para você fazer uma auditoria nas suas contas. Tá? E aqui vai meu presente. Tá? Estamos terminando o vídeo. E o presente para quem assistiu até agora, agradeço a paciência, porque é um assunto, como eu falei, chato, mas eu asseguro que vai ser muito bom para quem poder aproveitar isso. É que para quem se inscrever no canal, dá um like lá, dá uma curtidinha no nosso vídeo, que isso é muito importante para que a gente continue aqui prestando esse serviço a todos, tá? Independente de vir a se tornar nosso cliente ou não, tal, mas essas informações certamente vai dar uma luz a todos, tá? Até para você conversar com o gerente, falar de uma coisa, falar de outra, entender um pouquinho aí do que é educação financeira. Vai ganhar uma pré-análise do seu contrato de financiamento pessoal totalmente gratuita, tá? Nós vamos, para quem se inscrever, tá, no nosso canal, dar um like, tá? Você envia o e-mail com o nome da pessoa que fez a inscrição para esse e-mail aqui, está aparecendo aqui embaixo no vídeo, tá? E nós vamos recepcionar um contrato, tá, de empréstimo pessoal, tá? E vamos fazer uma pré-análise para você sem qualquer custo, você vai receber bonitinho no seu e-mail, pontuando tudo que eu falei aqui, tá? Até para você saber se há ou não abusividade no seu contrato, tá? Vai te dar um norte para você e de repente pode te dar uma luz. Então esse é o nosso presente, espero que você goste, tá? Para quem precisar, quem não precisa melhor, né? Afinal de contas ter uma situação financeira melhor, tá bom, gente? Então, mais uma vez obrigado pela audiência. Nos próximos vídeos nós vamos estar abordando financiamento imobiliário, que muita gente está aí com situações bastante complicadas em relação a bancos ou a construtoras, é uma outra situação, outro cenário. Vamos falar sobre empresas, capital de giro, antecipação de recebíveis, cartões de crédito, aquela situação toda que o pessoal tem que recorrer muitas vezes para fazer o seu capital de giro. E vamos falar de lucros cessantes, vamos falar de dissolução de sociedade, apuração de haveres. Tem bastante coisa, muito tema. Eu tenho certeza que se vocês nos ajudarem, esse canal aqui ele vai contribuir muito para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre esse mundo financeiro, que é uma coisa ao mesmo tempo fantástica, mas ao mesmo tempo complexa. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite para todos.